Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. E hoje a gente vai dar continuidade aí aos campos do tipo input, tá? A gente vai falar aí sobre os campos aí específicos para e-mail e campos aí para senha, tá legal? Então, vamos lá. Primeira modificação que vocês vão fazer, vocês vão pegar aí a aula passada, né? E vão acrescentar aqui, ó, aula 12 e 13, tá? Então esse aqui é o exemplo da aula passada. Se você ainda não assistiu a aula passada, volta lá, dá uma olhada na aula passada para que você entenda o que foi feito aqui, por que foi feito e quais são as características desse campo que foi colocado aqui. Tá legal? Então, maravilha. Vou abrir aqui a minha página. Eu tenho aqui, né, o meu campo de texto, já com as validações, tudo certinho. Maravilha. Próximo campo que eu vou acrescentar vai ser o campo da senha. Vou colocar aqui div, certo? Label for password, que vai ser o ID do meu campo. Aqui, senha, tá? E aí eu vou colocar o input. Existe um input específico para senhas, que é o tipo password, tá? Então, o campo do tipo password, tá? É aquele que só aparece os pontinhos, bem? Então, vou colocar aqui um ID password. Esse ID será usado pelo for, aqui, ó, certo? Igual a gente já viu. Vou colocar o name password, ou seja, a página que vai receber essas informações, ela vai receber um password com a senha que eu escolhi, certo? Então, maravilha. Vamos atualizar aqui, ó. Opa, estou com... Aí, deixa eu só corrigir aqui. Estou com a página aberta errada. Agora sim. Então, eu tenho aqui, ó, o meu nome de usuário e a minha senha. Tudo que eu digito aqui aparecem as bolinhas, tá? Então, vou colocar aqui, né, um size também, para ela ficar maior. Então, size 50. Então, repara que as propriedades que a gente usou na aula passada no text também são válidas aqui, tá? Então, eu atualizei. Agora eu tenho ela maior. Vou adicionar aqui um required, ou seja, digitar a senha agora vai ser obrigatório, tá? Então, vou atualizar. Vou colocar aqui, ó, meu usuário. E se eu não colocar a senha, agora, tá vendo? Ele me garante que eu tenho que preencher a senha, certo? Então, o required serve para isso. Não preciso colocar o autocomplete, tá? Campos do tipo senha não tem autocomplete. Eles não têm a opção de autocompletar, tá? Então, eu não preciso colocar o autocomplete. Não vou colocar o autofocus, por quê? Porque só um campo pode ter foco, ou é esse ou é esse, então eu escolhi que será no primeiro, certo? Aí, vou colocar aqui um placeholder, e vou colocar aqui, vou colocar aqui no placeholder assim, digite sua senha entre 8 e 16 caracteres usando apenas letras e números, sem espaços, certo? Formate aqui. Então, agora eu tenho aqui, ó, um placeholder explicando o que a pessoa tem que digitar nesse campo. Tá vendo? Então, agora ficou mais fácil, tá? Além disso, posso adicionar um pattern. Por quê? Porque aqui, meu usuário. Quem me garante que a pessoa digitou corretamente do jeito que deveria? Ninguém me garante, certo? Então, eu posso adicionar um pattern e vou adicionar também um max length. Então, como eu disse que a senha vai ser de no máximo 16, eu vou colocar um max length de 16, para que eu só consiga digitar no máximo 16 caracteres, tá? E aí eu vou colocar um pattern. E aí a mesma coisa. O pattern que eu tenho aqui, eu já deixei preparado.
serve para o meu exemplo. Eu não vou entrar em detalhes o que esse pattern está fazendo, o que essa expressão regular está fazendo, tá? Mas essa expressão regular, ela vai servir para esse meu exemplo. Ter de 8 a 16 caracteres, usando, tem que ter pelo menos uma letra minúscula, uma letra maiúscula e pelo menos um número. Então, essa regra, tá? Ela vai me dizer isso. Pelo menos um número, pelo menos uma letra minúscula, pelo menos uma letra maiúscula, de 8 a 16 caracteres, tá? Então, essa regex está fazendo isso. Mesma coisa, o dia que você for fazer no seu, você tem que ver qual é a regex que vai bater com a sua senha, tá? Com a força da sua senha, os requisitos da sua senha. E aí a mesma coisa, valide tanto na tela, mas valide também na página que vai receber esses dados, para garantir que os dados sejam os dados corretos, tá? Então, no meu exemplo, tá? Agora eu tenho aqui meu usuário. E se eu colocar a minha senha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não vai. Não tem a quantidade mínima. 7, 8. Agora tem a quantidade mínima, mas não bate. Vou colocar aqui A, B, C. Não vai. Vou colocar espaço. Não vai. Vou colocar A, B, C maiúsculo agora. Agora foi. Tá? Então, você tem que fazer dessa forma, né? Então, você adiciona aí os seus patterns para garantir as regras que você quiser. Eu quero que tenha 2 letras minúsculas. Enfim, aí você vai ter que fazer aí as suas regex, as suas validações, para garantir a força da sua senha, tá? Mas o pattern serve para isso. Outro campo que eu vou colocar aqui vai ser, eu vou colocar aqui, vou colocar um label for email, vai ser um campo de e-mail, tá? E aí eu vou colocar um input type e-mail. Name, vou colocar o ID primeiro, ID, e-mail, lembrando o ID para label, o name, e-mail, que vai ser para a página que vai receber esses dados, tá? Vou colocar aqui size, para ficar a caixa ali do tamanho das outras, e vou colocar o required, tá? Por que que eu uso o tipo e-mail, tá? Então vou atualizar aqui, vou colocar aqui meu usuário, senha, blá 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 blá. Vou colocar aqui maiúscula, minúscula, pronto. Aqui o e-mail, se eu não colocar um e-mail que não é válido, eu acho que a minha senha não tá certa. Admin 1, 2, 3, admin. Pronto. Então, coloquei aqui um e-mail que não é válido. Ele fala, olha, o seu e-mail não é válido. Então, e-mail, arroba, agora ficou um e-mail válido. Então, quando eu coloco o tipo e-mail, o próprio navegador valida se ele é um e-mail válido, tá? Ou seja, se o formato está válido, se ele tem o arroba, se ele tem o domínio, né, e tudo mais. Se eu não fosse fazer com esse tipo, se eu fosse fazer com o tipo text, eu teria que criar um pattern, né, uma expressão regular, para garantir que o e-mail é um e-mail válido. Eu estaria reinventando a roda. Então, por isso que eu tenho já o tipo correto para isso. Além disso, quando você coloca o tipo e-mail, se a pessoa acessar isso através de um celular, o teclado dela que vai aparecer muda. Então, quando eu coloco o tipo e-mail, já aparece um teclado para ela que já tem o sinal do arroba em algum lugar. Existem, inclusive, alguns teclados que, além do arroba, já aparece um botãozinho escrito .com para facilitar o preenchimento. Então, quando você põe o tipo correto, né, que é o tipo e-mail, além dele validar as regras do e-mail, para saber se é um e-mail no formato válido, ele adiciona também, faz com que nos celulares o teclado que vai aparecer seja um teclado mais adequado para e-mails, tá certo? E aí a mesma dica de sempre. Recebeu esse e-mail na sua página,
Valide, verifique se é um e-mail válido, se está no formato válido. Então, nunca, né? Nunca confie no que tem aqui. Outra coisa, em hipótese alguma, você deve trazer a senha do usuário aqui. Então, imagina que aqui você está na sua tela do seu sistema, tá? A pessoa ela já entrou no sistema, ela digitou o usuário, já digitou a senha, ela está dentro do seu sistema. Aí lá no seu sistema tem um botãozinho lá, meu perfil. Aí lá no seu perfil vai vir aparecer escrito o seu usuário e sua senha. Aí você fala, por que eu não posso já colocar a senha do usuário aqui, né? Usando o Velo aqui, ó. Eu poderia vir aqui na senha do usuário. Assim, olha, a senha do usuário atualmente é 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Por que eu não poderia fazer dessa forma? Porque não é seguro. As bolinhas aqui, eu posso simplesmente vir aqui, ó, no tipo do meu campo, ó, e tipo password e trocar para text, e agora a senha fica visível, tá? Então, em hipótese alguma, você deve trazer informações sensíveis na tela. Dessa forma, tá? Geralmente, a gente não traz senha de usuário em hipótese alguma. O usuário, ele perdeu a senha. Ele redefine a senha. Ele tem que digitar a senha dele atual, digitar a nova senha para trocar. Ele não lembra da senha. Tudo bem. Geralmente a gente manda um link para ele no e-mail, ele acessa, redefine a senha, ou ele recebe um SMS com um código de redefinição. A gente nunca mostra a senha para esse usuário na tela. Em geral, é isso, tá? Então fiquem de olho nessas questões para a hora que vocês forem montar, não montar uma tela totalmente insegura. Legal? Então até a próxima aula.